Olá, seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos filmes mais esperados da Netflix pra esse ano, que é El Camino a Breaking Bad filme. O filme estreou nessa sexta-feira, dia 11, e a gente ainda vai falar muito desse filme aqui no canal. Então, olha, pra você não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries em primeira mão. Aqui tem playlist de análise, final explicado e muito mais. Inclusive, já fica aí a dica que teremos final explicado desse filme aqui também. No filme a gente acompanha a história de Jesse Pinkman, que tá tentando recomeçar a sua vida depois dos eventos de Felina. É uma continuação direta do final da série, então a gente acompanha desde aquele momento que ele foge com El Camino, que é o carro que dá aí a referência ao nome do filme. Antes da gente falar do filme, eu preciso falar um pouco sobre o final da série, porque eu recomendo fortemente que, se você tivesse background da série, pelo menos essa última temporada aí, você com certeza vai ter uma experiência mais intensificada aí com o filme. Esse gap temporal, ele atrapalha em alguns aspectos muito mais no sentido sentimental do que realmente em uma questão de técnica. Mesmo que a gente saiba que os atores estão diferentes, afinal a gente tá falando de 6 anos, não tem como ir contra a biologia, e eu acho que, sinceramente, se eles usassem efeitos digitais, não seria uma boa escolha, porque a gente já tem exemplos de efeitos digitais que não foram tão bem assim. Então é mais por uma questão mesmo da gente entender a crescente dos personagens, até porque a gente precisa entender a própria crescente do Jesse Pinkman, porque ele foi um personagem que ele cresceu muito na série. A gente tem um arco maravilhoso dele, assim como a atuação do Aaron Paul, e por isso que eu acho tão importante você entender esse contexto, e também para entender alguns personagens que reaparecem aí nesse filme, como o próprio Ed, que ele foi essencial ali para toda essa questão de Felina. Mas se você, tipo assim, não, quero ver o filme agora, tô com muita pressa, assiste lá o vídeo do Michel Arouca, que tá bem resumido, tá bem legal com o que você precisa saber, inclusive algumas questões dos personagens. Mas eu realmente, assim, se você tiver um tempinho, assiste pelo menos a última temporada, porque você vai ter toda essa crescente sentimental e você vai ter um proveito melhor aí do filme. E além, lógico, de todo esse contexto emocional do Jesse Pinkman, principalmente que ele é um personagem que ele já tentou sair desse rolo todo, então a gente vê ele muito traumático nesse filme, mas também eu acho que é muito interessante porque no final da série a gente tem um ápice. As 3 últimas temporadas, elas acabam sendo mais frenéticas do que as 2 primeiras temporadas, lógico que por uma construção até mesmo dos personagens e também da história, mas esse filme, ele é um pouquinho mais lento. Eu acho que ele não vai ser um problema pra quem é fã de Breaking Bad, afinal a gente teve alguns episódios que eram mais lentos, como o episódio da mosca, que é um episódio polêmico até hoje, né, pra quem assistiu Breaking Bad, mas como Breaking Bad conta a história de diversos personagens, a gente vai conhecendo um pouco mais até mesmo do Saul Goodman, do Mike, e numa forma geral, a gente aqui só tem o foco na história do Jesse mesmo, que é o único personagem que sobrou da série, dando um spoiler aí da série. Então a gente tem um filme de 2 horas, que seria mais que um episódio, seriam 2 episódios equivalentes da série. Então realmente a gente tem uma história um pouco mais devagar aqui. Em meio disso, dessas histórias, a gente tem uns preenchimentos com histórias antigas. Então é muito legal como que foi trabalhada a narrativa nesse filme, porque traz um pouco do fanservice para quem gostava da série, de poder rever alguns personagens, e também para dar um contexto maior, como por exemplo a época do cativeiro do Jesse. Então também é importante pra gente entender todo o emocional do Jesse aqui trabalhado no filme. E como a narrativa ela traz esses contextos do passado, eu preciso dizer que eles usaram uma técnica maravilhosa, que assim, brilhou meu olho enquanto eu tava assistindo, que era como eles faziam algumas transições entre o passado e a história que a gente tava acompanhando agora. Então desde aquele momento da fuga, por exemplo, isso não é um grande spoiler, mas no momento que ele tá ali na fuga com El Camino, a gente tem uma transição pro presente, são os amigos dele jogando um jogo de videogame. Eu gostei muito de como foi feita essa transição, e o mesmo acontece depois quando ele tá tomando banho, que faz um flash de um momento traumático dele enquanto ele tava no cativeiro. Então foram cenas muito bem trabalhadas, são bem sutis essas transições, são cenas maravilhosas de se ver. Outra cena que vale bastante a pena dar destaque, inclusive pela técnica que é utilizada, é que em certo momento ele tá em um apartamento e a gente tem a cena vista de cima, que é que nem mais ou menos aqueles desenhos
desenhos de planta, de apartamento, e aí a gente vê em time-lapse o que tá acontecendo. É maravilhosa essa cena. Outra questão que também é bastante importante pro personagem, dessa crescente dele, de você ter esse background sentimental aí do Jesse, é justamente entender como ele toma determinadas decisões, que é essencial aí pro filme. E também teve uma grande discussão, né? Qual era a necessidade de trazer esse filme, principalmente depois de 6 anos que a série já tinha acabado, mesmo que a história do Jesse fosse a história que ficou em aberto ali no final da temporada, muito se discutiu se era necessário, óbvio, porque os fãs, eles têm medo. A gente tem uma obra muito redonda aí, que foi Breaking Bad, então realmente não teria necessidade. Eu vou dizer assim, essencial o filme, não vou dizer que não é, mas eu acho que é muito interessante a perspectiva que eles trouxeram da história do Jesse, principalmente, que nem eu falei aqui, ele era um personagem que tentou sair diversas vezes, e aí a gente tem um arco dele tentando recomeçar a vida dele depois de toda essa loucura. Então, mesmo que a gente tenha terminado com um final que você pode entender como você quiser, se ele conseguiu fugir, se ele foi preso, o que aconteceu com o Jesse Pinkman, e aqui a gente tem a resposta, né? Eu acho que é muito interessante, sim, a gente ter esse contexto, principalmente porque foi um personagem que cativou muitos fãs ao longo do tempo, e não seria necessário uma série só sobre a história dele. Então o filme é perfeito pra fazer tipo um spin-off do Jesse, diferente de outras séries que surgiram, como por exemplo Better Call Saul. E falando de toda essa questão técnica aí do filme, é muito interessante porque a gente vê que o Vince, ele conseguiu manter aí uma excelência técnica na fotografia, não só o Vince, mas também toda a parte da produção, que é basicamente a mesma de quem fez Breaking Bad. Eles mantiveram esses tons quentes que eram trabalhados na série, principalmente nessas cenas de flash, mas quando a gente tem aqui a história do Jesse, a gente também tem um trabalho excelente com os tons frios. Inclusive no final tem uma cena muito bonita que eu falei, cara, que fotografia incrível, mas também como essa fotografia em tons frios acabam ajudando a gente a entender aquele sentimento do Jesse Pinkman, que tá um cara todo traumatizado. É interessante como eles trabalham algumas posições de câmera, a gente nunca, quando tá perto do Jesse, a gente vê ele de forma muito direta, a gente vê ele olhando pro espelho do carro, por exemplo, e geralmente a gente tem cenas que são trabalhadas em aberto, que é justamente pra gente ter essa sensação de que a gente tá observando ele, pra gente justamente saber como o personagem tá se sentindo. A todo momento ele tá sendo observado, a qualquer momento ele pode ser pego, então traz uma sensação meio claustrofóbica, né, uma ansiedade do que vai acontecer com aquele personagem, principalmente porque a gente acaba torcendo para que tudo dê certo. Então, certamente, a forma que a câmera é trabalhada aí, junto com a fotografia e todo esse contexto da história, acaba trazendo essa sensação de que a gente tá observando muito mais ele, que nem ele tá sendo observado. Breaking Bad foi uma das séries de mais sucesso da Netflix, que terminou em 2013, e eu acho que a volta desse filme exemplifica muito bem isso, porque eles conseguiram manter a qualidade técnica, principalmente, e com certeza vai ser um filme que vai estar em várias categorias técnicas aí no Emmy do ano que vem, mas principalmente como eles conseguiram contar essa história sem mexer no contexto da série, então realmente não atrapalha em nada da série ser redonda, ter fechado muito bem, mas eu acho que o filme é um bom ponto de vista de um personagem que cativou a gente ao longo aí das temporadas de Breaking Bad. Mas deixa aí nos comentários o que você achou do filme, você acha que foi necessária essa obra? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!